Tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom dedo de prosa. Me chamo Fernando Jorge da Silva, um nome de batismo, mas eu me autodeclaro artisticamente, eu uso o pseudônimo de Sagatti Jorge. Ô Sagatti, onde é que você nasceu? Eu nasci aqui, eu nasci em Rio Grande da Serra. Não, na verdade não nasci em Rio Grande, nasci em Ribeirão, mas eu costumo dizer que nasci aqui porque minha mãe estava gestante de mim aqui nessa cidade, só saiu para o parque e eu voltei para cá e desde então estou aqui. Na realidade você foi para o hospital para vir para a vida, mas é daqui, né? Bacana. Terra mesmo. Bacana. E conta um pouquinho aí, como é que era Rio Grande nessa época aí do Sagatti? Nós estamos falando de que ano? Olha, eu nasci em 1985. Isso. Né? Nasci e cresci ali no bairro da Pedreira, próximo à Vila Niva ali, do outro lado da ponte, né? Olha que bacana. Então sua infância foi lá na Pedreira? Foi lá na Pedreira. Guarda recordações boas lá? Tem bastante. Conta aí. Conta aí alguma coisa pra nós aí. Porque ali é uma região muito bonita, né, Sagatti? É muito legal ali. Quer dizer, da Pedreira eu tenho recordações, umas não tão boas, porque eu lembro da Pedreira mesmo, quando ela ainda explodia aquelas pedras lá. Nossa, né? É mesmo? E voava na escola, a escolinha municipal lá, que era abaixo da rua de casa. Sim. Então liberava os alunos para casa, a gente subia para casa, ficava um pouco temeroso, né? Umas pedras de vários tamanhos. Mas era gostoso ali, a gente subia na rocha. Que bacana, ali. Hein, cara? Você lembra disso, então, da explosão? Lembra? Era muito impactante, então? Era. E tinha uma sonoridade, um apito que era bem alto mesmo, e todo mundo já ficava assustado. Já ia todo mundo se esconder. Se escondia e liberava, né? Porque às vezes furava o telhado da escola e aí não tinha aula. E até em casa, que é mais alto, onde eu morava, que é no morro, aí também chegava essas pedras lá. Que legal, é uma imagem na cabeça, assim, um filme que não vai embora, né? E é interessante, né? Porque poucas pessoas que conversei lembram dessa fase aí da Pedreira, se a Pedreira funcionava ou não. Você não, você viveu lá. Sim, eu lembro. Na íntegra lá. Lembro das ruas de terra, que era tudo terra, a gente ia para Ribeirão Pires ou para outro lugar, tinha que colocar a sacolinha no pé e descer, a Avenida José Bela principal era toda de terra. Tinha o Areião, que a gente chamava a praia de Rio Grande, que é bem no fundão da Pedreira lá. Sim. Que era o Areião lá, a gente ia para nadar naquele rio, passava por uma trilha de mato. Que legal, cara. Foi uma infância bem gostosa. A escolinha japonesa que a gente jogava bola, tinha vários rios ali. Embaixo na rocha tinha um lago lá que a gente nadava, corria atrás de pipa. Que bacana. Conta como é que era o Areião, você lembra do Areião? Era uma faixa de quase 2 metros de areia mesmo e um riacho que corria. E que era muito gelada a água. Eu fui lá várias vezes. Você lembra disso, não? Lembro, era gelado e eu não sei nadar, né? Por mais que eu cresci em Rio Grande, é até meio contraditório, né? Rio Grande é uma cidade cheia de rio, mas eu sempre tive medo de água. Tem um irmão da minha mãe, que eu não cheguei a conhecer, que ele faleceu no rio, foi nadar e se afogou. E minha mãe acho que contava essa história pra gente, eu fiquei meio com medo, meio temeroso a água, né? Sim. Então eu ia pra me refrescar, até o pescoço. Mas não arriscava nadar. Mas o Areião não era muito fundo mesmo. Não era, mas tinha uma parte que você pisava ali, parece que a areia afundava ali. Sim, isso tinha mesmo, tinha muito disso. Dava até medo ali de ficar ali. Aí eles chamavam de 3 Areião, né? 1, 2 e 3, que ele fazia um círculo ali. Sim, era muito legal, muito legal. Era bem e bacana. Fim de semana reunia muitas pessoas, né? Muitas pessoas, né? E pessoas de outras localidades. E era uma época, essa época que eu era criança, era uma época muito coisa de bairro, né? Cada um ficava no seu bairro. Era difícil uma pessoa ir para outro bairro sem ter um parente ou para passear. Porque tinha briga de vilas, né? De bairros, né? Sim. A Pedreira mesmo, às vezes tinha uns conflitos com a Dani e com a Suzuki, né? A Vila Conde com o pessoal aqui da Santa Teresa. Para a Vila Lopes não era qualquer um que ia na Vila Lopes. Então, não era assim. Não era, mas era todos os bairros, né? Tinha. Em geral, tinha, né? Tinha umas bandas, tinha uns grupos realmente que realmente faziam diferença. Bacana essa sua lembrança da Pedreira, porque é uma coisa que ficou no relevo do tempo, né? As pessoas não comentam mais, não falam mais, algumas nem lembram mais, né?
Hoje o Areião está muito poluído, está muito lixo, muita coisa, e acho que nem é tão frequentado mais, né? Eu preciso até voltar lá, porque depois que eu casei, vai fazer 20 anos que eu estou aqui na Santa Teresa, desde 2004, eu não me recordo de ter voltado lá. Acho que eu ia lá só quando eu morava na Pedreira, né? E havia muita atividade na Pedreira, tinha um clube da Pedreira, né? Foi um dos primeiros aqui de Rio Grande, ou do Brasil, da região. Os meus primos, eles chegaram a dar baile lá. Eles eram DJs, tinha aparelhagem de som. Aí a década de 70, década de 80... É 80. 80. Eles chegaram a dar baile lá 80 até o começo dos anos 90, assim. 90. Porque eu lembro de ter ido lá e eles tocaram lá no Clube da Pedreira. E quando eu era criança parecia que era enorme aquele clube. Né? Realmente. Parecia que era tão grande, né? E na realidade não é, né? Mas teve bastante coisas bacanas então lá. Você participou dessas atividades lá? Sim, fui lá. Eu lembro do clube, as atividades que tinha. Da época de festa de São João, né? As fogueiras, quermesse, os comícios, né? Que quando tinha, que comício tinha muito. Realmente. Bacana, você é um relevo, assim, você é uma história legal, porque essas coisas o tempo vai levando, né, vai ficando para trás e a gente não tem essas histórias contadas, né? Que eu acho muito legal o que você falou aí, muito bacana. Ficou na Pedreira até quando? Eu fiquei, nossa, eu sou péssimo de matemática. Eu saí lá com 19 anos, né? Tô com 38. Eita, 20 anos aí, vai, 19, 18 anos. Quase 20 anos, tá em 2023, isso aí 2002 para 2003. Exatamente. Que bacana. E poeta, para quem não sabe, o Sagatti é poeta, e essa veia do poeta já se revelava lá pelos areiões da vida, pela Pedreira, já fazia uns versinhos lá, como é que foi essa coisa de formação do poeta? Então, na verdade, a minha relação sempre foi com a música, né? Com a música. Eu tentei cantar, mas nunca fiz aula de canto e não tenho uma afinação para o canto natural. Mas se vozeirão aí como? Não, mas para canto não tenho uma afinação, o tempo da música e tal, não... Pode ser que eu cante, é um desejo, ainda vou realizar, ainda irei cantar. Mas, enfim, nunca foquei no canto. E não tinha esse dom natural. Eu tentei tocar diversos instrumentos e também não conseguia aprender os instrumentos. Só que eu escrevia as letras de músicas. Escrevia as letras de música, criava uns esboços de melodia, só que eu não mostrava para ninguém, ficava ali no caderno. Aí a minha irmã mais velha, ela escrevia uns poemas. E ela escrevia cada poema, assim, tinha poema que ela escrevia, muitas palavras que eu não entendia. Não sabia o significado da palavra, só que eu conseguia contextualizar, eu conseguia entender o enredo da história do poema. Entendi. Mesmo não conhecendo todas as palavras, não sendo acessíveis para mim, eu achava aquilo bonito e achava interessante. Só que eu não me achava capaz de escrever daquela forma, porque eu achava que era uma coisa assim meio de pessoas intelectuais, pessoas estudadas, o formato de poemas que eu tinha acesso, né? Entendo. Aí eu escrevi as letras de música, que eram escrita mais simples, e o simples não quer dizer que é fácil, mas era uma escrita mais simples. Aliás, o simples é o mais difícil. É o mais difícil de fazer. Eu fazia aquela escrita com letra de música e uns esboços de melodia. Eu tinha cerca de 11 anos, entre 10 e 12 anos, quando eu escrevi a minha primeira letra. E escrevendo, mas como eu não cantava e como eu não tinha esse entendimento de poesia, como eu não conhecia esse movimento de sarau, e essas expressões, eu não entendia que a literatura poética ela poderia encaixar em qualquer lugar. Isso demorou muito tempo para me entender, que ela poderia fazer uma junção com a música, com o teatro, com qualquer outra expressão artística. Sim. Pouco antes da pandemia, a gente perdeu o Patativa do Assaré, que era um grande poeta, um cara com a visão de mundo, com a visão do espaço que vivia, que era fantástica. E que era analfabeto, né? Então essa coisa da poesia vai além, né? Ela vai muito além. Mas deixa eu te falar, lá você tinha falado para mim aqui que você tinha os parentes que tocavam, né? Chegou a compor alguma coisa com eles? Ele fazia parcerias, não? Então, na verdade, o pessoal da minha família mesmo, músico mesmo, não tem nenhum. Meus primos, eles davam baile, né? Eles discotecavam. Discotecavam. Isso, eles eram DJ. Eles tinham aparelhagem e tocavam música. Eles não tinha aquele conhecimento de um DJ hoje. Ou não era uma DJ banda, antigo, uma orquestra. Não era. Isso. Só que
Muito dos anos 80 e 90 ali, né? Só que eu tentei formar um grupo de pagode na década de 90, por volta de 97, 96, 97, a gente tentou montar. Aí como eu fiquei encarregado de cantar e não cantava, e de tocar o cavaquinho, que é o que dita ali o instrumento harmônico, que não aprendi a tocar. O ritmista, né? Os ritmistas são os fundamentais ali, um bom mas pandeiro, nessa época o meu irmão aprendeu a tocar pandeiro, o vizinho nosso lá que cresceu com o meu irmão aprendeu a tocar o tantã, o rebolo. Foi mais eu mesmo que não consegui desenvolver. E meu primo, que era da vertente do rock, sempre gostou do rock, pop, nacional, e ele era o intérprete, que tinha a voz mais ouvível, mais aceitável. Sim. Sua formação? Estudou em Rio Grande até se formar? Isso. Eu fiz um ensino médio. Falava ensino médio agora, até mudaram, né, as formas, né? Fiz o ensino médio, eu terminei pelo EJA. Terminei pelo EJA, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu já trabalhava já, com 14 anos eu ia para feira livre. Então eu acordava de madrugada, e uma época que eu estudava à noite, então eu não conseguia estudar e trabalhar, não conseguia conciliar. Aí, para terminar a escola, repeti uns 3 anos e fui terminar no EJA, na Vila Conde. Entendi. Mas a sua formação foi em Rio Grande também? Rio Grande. Estudou sempre Estudei aqui? no Felício Laurito 1 ano. Sim. Estudei não, né? Passei lá pela escola, né? Nunca participou de concursos de poesia? Não. Eu tô falando aqui uma pessoa que ganhou, acho que 2 vezes, eu ganhei 2 vezes o concurso de poesia aqui de Rio Grande, até fui receber lá na Câmara Municipal, aquela coisa toda, tal. Então você não lembra disso, você não lembra desses concursos. Esse concurso que eu ganhei foi em 96. Você ainda não estava fazendo nada. Não. Nessa época eu só escrevia as letras lá. Eu sempre fui bem introvertido. Era muito tímido. Hoje eu já não sou tão tímido, mas continuo introvertido, né? Sim. Mas eu era demais. Na época de escola eu tinha vergonha de andar. Tipo, tinha um recreio, um intervalo. Várias pessoas assim, tinha vergonha de passar no meio das pessoas. Me encolhia, andava assim. Nossa, então a escrita ficava lá. No caso a poesia, quando eu tive o entendimento da poesia, ela me ajudou nisso, né? De se mostrar, de mostrar algo para alguém. E essa descoberta da poesia não veio a partir da escola? Veio como? Ela veio bem tardia. Eu me descobri na escrita de poesia tem uns 8 anos mais ou menos. Para se entender poeta, então foi só nessa época? Nessa época, porque eu conheci os movimentos urbanos, né? Os saraus, eles cresceram muito, se popularizou muito, né? Nos últimos anos. O Sérgio Vaz eu vejo ele como uma das pessoas mais importantes da atualidade, né? Um defensor, né? Dos saraus, do encontro, de ler livro, de incentivar. Ele veio aqui em 2009, tem um livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que ele me indicou, eu comprei o livro de 1000 páginas, narrativa em primeira pessoa, eu li em 20 dias o livro. Uma história fantástica. Então, aí, conhecendo o sarau, eu comecei a ver que as letras das minhas músicas, que não tinha melodia, né, e só tinha a escrita, eu comecei a perceber que a letra, o papel, era um poema. Sim. E comecei a ler no sarau, comecei a mostrar, comecei a ler e comecei a me soltar, me encontrar na poesia, na poética, né, da escrita. Já escreveu algum livro, não? Não, o livro ainda não. Eu tenho uma poesia numa antologia. Ah, bacana. Uma poesia que eu dediquei à minha mãe. Teve uma atividade em Santo André com o pessoal da Copa Cesso. Sim. Aí tem um texto poético em homenagem à minha mãe que o tema era Mulher, Alicerce da Vida. Sim. Aí eu tenho essa poesia. Mas eu tensiono num futuro, que eu não consigo visualizar esse futuro, não sei se está longínquo ou se está próximo, mas no futuro eu pretendo lançar um livro físico. Então vamos dizer assim que você é um pouco filhote dos livros também. Foi no livro que você foi encontrando esse caminho, foi se encontrando. Sim, eu gosto de ler. Eu acho que eu leio pouco, eu deveria ler mais, leio pouco, mas eu gosto de ler, eu gosto do livro físico, pegar o papel, o livro novo, sentir o cheiro das folhas do livro, né? O digital eu não consegui me adaptar muito, não. Você está no mundo digital, querido, não é mesmo assim? Não... Você tem acesso às tecnologias, nunca pensou em começar essa carreira pela tecnologia, por um blog, sei lá, por um canal no YouTube, alguma coisa assim, não?
Eu tenho um canal no YouTube que está até um pouco parado, tem alguns poemas meus, mas é um canal que tem vídeos com conjunções, com música, com teatro, tem algumas coisas lá. Tem um canal no TikTok que eu especifiquei só para poesia, também de vídeo. E a gente vem trabalhando no Instagram, compartilhando alguma coisa e vamos fazendo. Bacana. Cara, bacana demais saber que você gosta de livros e que pretende fazê-los. Mas eu queria tocar mais um pouquinho dessa convivência lá. Então não foram os amores lá na Pedreira, não foram os amores que te fizeram a veia poética, foi outro tipo de concessão, sei lá. Como é que era essa coisa de produzir lá na infância, nos 20 anos, tal, antes de você se descobrir poeta, quando você fazia, mas ainda não tinha essa interação? Eu acho que assim, como eu falei para você, eu não sei se foi em off ou se foi gravando, a minha essência cultural é do samba, né? Do samba. Os meus primos, eles eram DJ, deram baile por um tempo curto, né? Mas eles ouviam muito samba, ouviam muito disco de samba, ouviam muito Bezerra da Silva, Gracia do Salgueiro. E tinha um vizinho nosso, o nome dele era Zé Augusto. Era um homem preto, bem retinto mesmo, o último tom. Né? Parecia africano, ele sem camisa, era bem pretão. E ele gostava de fazer umas resenhas na casa dele, né? Fazer uma macarronada, uma galinhada, e tinha um monte de instrumento. Ele tocava, cantava, e as pessoas ali ao redor cantavam. E eu sempre gostei do vinil, do encarte, de abrir e de ler a letra das músicas. E eu escrevia aquelas letras na época da fita cassete, quando eu via na rádio, eu pausava a fita e escrevia a letra para me aprender a cantar. Então aquela estrutura da letra de música, eu comecei a ver uma poesia, aliás, eu não tinha entendimento que era poema, mas comecei a gostar daquela estrutura de texto, no formato, comecei a reparar uma escrita em quadro, o refrão, onde o refrão encaixava, uma primeira, uma segunda. E nisso daí, através do samba, pesquisando o samba, os compositores, gostava muito de ler quem fez o samba. Né? Eu, mesmo com 12, 13 anos, eu tinha essa concepção do intérprete e do compositor. Mas então, na escola você nunca teve essa interação? A professora de português, você nunca chegou a... Não, eu era muito tímido. Né? Eu comecei a usar óculos tarde, eu sentava na primeira carteira da lousa e não enxergava direito, escrevia errado. Acho que por isso que eu repeti bastante também. Eu escrevi errado porque eu tinha vergonha de falar que não enxergava, porque era uma época que o óculos era o fundo de garrafa, o fundo de Fanta, né? Não tinha esse modelo bonito igual esse que eu tenho agora. Eram uns modelos feios e uns óculos bem fundão de garrafa mesmo. E tinha aquele estereótipo da pessoa feia ter que usar óculos, né? Entendi. Quando era retratado numa novela, num filme, sempre o patinho feio, ele tinha que estar de óculos. O óculos, ele tinha essa... Cara, nunca senti isso, é que estranho, você sentia isso? Na minha época, sim, na minha época sentia. O quatro olho e tal, era algo pejorativo, né? Hoje não, hoje muitas pessoas que não têm problema nenhum com visão, elas usam óculos por estética, por ser bonito, trazer uma nossa dá um ar de elite intelectual, etc. Mas na minha época não tinha essa não era romantizado assim, não. Era bem negativo, você acha? Eu nunca senti isso, cara. Eu senti e as pessoas ao meu redor também. Minhas irmãs, tem 2 irmãs minhas que usam óculos. As pessoas, os colegas nossos também, que não eram muitos, né? Também tinha essa concepção de óculos feiura, né? Nossa, cara, nunca ouvi, mas legal que você falar isso. Mas eu nunca senti isso. O que eu sentia é que hoje é muito mais visível a questão do ser gordo, do ser feio, do ser nerd. Essas coisas eu senti bastante na minha adolescência. Mas se você parar para pensar nas propagandas atuais, a gente vê muitas atrizes, atores, pessoas que não usam óculos, tipo o Caimon Raymond, ele faz uma propaganda por um óculos. Sim. Na minha época não tinha isso aí. Quem usava óculos era quem tinha miopia, uma deficiência visual. Era só essa pessoa que usava óculos. Então não tinha esse glamour de óculos, intelectualidade, boniteza. Não era associado. Pessoas bonitas dificilmente usavam óculos. Né? É uma coisa que poderia se aprofundar depois. Mas voltando... Ou pode ser impressão minha também, né? Talvez, mas é algo que você sentiu. É legal expressar até um jeito do teu olhar para aquela época, né? O que você acha o que você pensa de diferente? A gente já tinha, em off aqui, a gente tinha falado um pouquinho do samba. Mas o que você sente de diferente, da evolução daquela época sua para hoje? O que você conseguiu, a partir da literatura, de fazer esse olhar? Ou você ainda não fez esse olhar? Quais as diferenças que englobam a tua fase de crescimento da adolescência para hoje, para o homem formado?
Eu acho que eu nunca fiz essa analisação, não, essa analítica, não, mas é que o mundo mudou muito, né? Eu tô com 38 anos, né? Eu não me considero novo e nem velho, eu acho que, né, se for ver a estimativa de vida do brasileiro, está entre 60, 70, 80 anos no máximo. Não, está em 72 anos. Digamos que eu já vivi mais da metade do que eu viveria, né? Mas eu acho que eu vi uma evolução do mundo muito rápida. Dos anos 90 para 2023 mudou muita coisa. A sua poesia não retrata essas mudanças ou esses sentidos, né? Eu tento, mas eu sou um pouco... Eu acho que eu sou um pouco saudosista. Eu gosto um pouco das coisas antigas e das coisas que eu não vivi, mas das décadas passadas, né? Quando eu vou pesquisar samba, eu pesquiso samba de uma forma autodidata, né? Pesquiso para mim, para o meu autoconhecimento. Eu vejo muita coisa na década de 30 ali, onde surgiu o samba de terreiro, que hoje é considerado samba de quadra. Eu vejo muita coisa ali que eu gostaria de ter vivido aquilo e eu me sinto próximo daquilo, mesmo tendo décadas e décadas, quase um século de distância. Gente, eu vou falar que quando cheguei aqui estava tocando Neil Armstrong, né? Tava tocando uma música lá, uma banda do Neil Armstrong lá, eu não sei de 40, sei lá, mas muito lindo, fiquei muito impressionado, falei para ele que é uma coisa que hoje a gente pouco ouve, né? Não importa nos ambientes mais intelectuais ou menos, você pouco ouve. O jazz é uma coisa mais de gaiola, né? Ou de núcleos, ou de bolhas. E eu fiquei muito impressionado. Então eu achei, a pergunta foi exatamente isso. Porque na tua fala e no teu jeito de viver, a gente nota um pouquinho do saudosismo, né? Então por isso que eu fiz a pergunta, se a sua poesia era refratária a isso, ou se ela trazia isso para cima, para dentro, para que as pessoas se deleitem com essa, vamos dizer assim, com essa mistura, né? Com essa descoberta. Você não faz isso, então? Ou pelo menos tenta fazer? Eu tento, mas a percepção que eu tenho é uma percepção minha, um olhar bem meu mesmo, né? Eu sinto e eu vejo e eu acredito que as pessoas mais antigas, digamos assim, né, de décadas atrás, ou não tantas décadas assim, eu acho que elas tinham mais sensibilidade para as coisas, principalmente para a arte, né? Então, nesse mundo tecnológico, nesse mundo corrido, eu acho que as pessoas, muitas coisas passam despercebidas, né? E eu, na minha escrita, eu tento ter essas percepções, esse olhar, e enxergar uma coisa que é costumeira, que é cotidiana, tentar ver poesia naquilo, tentar ver beleza naquilo. Que às vezes aquela árvore, aquele passarinho está todos os dias ali, que ele passa despercebido. A gente costumou com o passarinho na gaiola, quando ele está livre, bater nas asas, trazendo uma comida, construindo um ninho, a gente nem percebe na riqueza e na coisa mágica que é isso, né? Uhum. Eu vi, um pouco que eu conheço da tua arte, que fui fazer uma pesquisinha para ver livros que você me mandou, coisas que você me mandou, vídeos que fui atrás, etc e tal. O que eu vi lá, na realidade, você faz uma pregação do momento, né? As lutas sociais, você bate muito na segregação de classe, na morte do indivíduo que não tem condições, você toca muito nisso. Aí eu fiz a pergunta exatamente para sentir se era só isso, se você é um cara tão... Porque nesse sentido você é contemporâneo, porque você relata no poema o teu tempo. Mas aí eu fiz a provocação para saber se você traz essa coisa do passado que você tão bem mostra na vida, né? Esse tipo de cultura, né? Que é uma cultura rica, né? Sim. Eu tenho uma ativista norte-americana, uma musicista, a Nina Simone. Nossa. Tem até um documentário dela no Netflix, tem um filme que... Então vocês vejam, ele vai pouco, né? Só Nina Simone. A Zoe Saldana interpreta ela. E ela tem uma frase que eu escutei dela tem alguns anos atrás, não me recordo quanto tempo tem, que ela diz que o artista ele tem um papel fundamental e, de uma certa forma, assim, entre aspas, ele tem uma obrigatoriedade de reportar, de dizer algo que está passando na sua época, né? Sim. O artista, de uma forma em geral, tanto o músico, quanto o poeta, quanto sim, o artista, né? Em geral. Com suas diversas facetas aí. Ele tem que externar, e tem que ter esse olhar e essa visão, criar esse paralelo com o hoje, né? Uhum. Com o hoje. Porque as pessoas que vão vir depois, elas vão entender o mundo através da música, através da arte também, né? A arte, ela diz também como é que o mundo era em determinado tempo, né? Sim, só a arte tem esse efeito de dizer. Ela é o legado da gente para o mundo, né? Sim. E você sendo artista ou não.
Porque uma pessoa, quando ouve o jazz, quando ouve o samba, quando ouve expressões, quando lê o seu poema, ela tem um retrato daquele momento. Sim. E isso é importantíssimo para as novas gerações, se é que a gente quer avançar como espécime, né? Sim. Isso é uma coisa fantástica. Por isso que as artes precisam ser mais mostradas. Ao artista é dado o direito de experimentação. Sim. Você já sentiu isso, não? Já senti. E é por isso, assim, foi até interessante você falar isso, porque muitas pessoas, eu expresso a questão racial de uma forma, acredito que seja visceral, porque muito. Eu tenho um engasgo, um incômodo com isso, eu tenho um entendimento que, falando de Brasil, de uma conjuntura social, cultural... E do seu meio? Do meu meio, não tem como falar de Brasil sem entrar dentro da questão racial. O Brasil, acho que uma das maiores problemáticas que tem é o racismo. Então, as diferenças de classe, as desigualdades, né, tudo passa dentro da questão de raça, né? Então, é por isso que eu solto ela com certo... Como eu posso dizer? Até difícil me expressar, porque é o que está no coração mesmo. Uhum. E às vezes nem parece que é eu que faço, às vezes parece que tem uma coisa mais forte, né? Eu gosto de dizer muito questão de ancestralidade, questão de ir para trás dos nossos antepassados, que a gente nunca está sozinho. E às vezes eu costumo dizer que não é a minha voz, são vozes, né? Porque o artista, ele se manifesta não só por ele, né? Ele é um instrumento, que a arte perpassa por ele para atingir outras pessoas. Então, às vezes eu estou falando de uma angústia, de algo que eu não senti fisicamente, que eu não senti emocionalmente, mas o meu semelhante, o meu antepassado, ou o meu contemporâneo sentiu ou está sentindo. Então, mesmo sem ter formação de teatro, de letras, né, de literatura, eu acho que eu me expresso de uma forma que... Nós que somos... Como é que eu vou falar aqui? Nós que somos conquistados, a gente... Na realidade, a gente traz muito dos nossos invasores, né? Então, o cara que ganha a guerra sempre tem essa, né? Ele conta a história do jeito dele e ele deixa retratado na história o jeito dele. Então, os ganhadores sempre deixam lá, é a marca mais indelével, é ela que está lá e é ela que é colocada. Ao artista cabe remover essa marca. Sim. Cabe a ele cutucar e refazer a pesquisa ou a busca e dar a cara nova ou uma cara mais real. Isso é o fato. O artista é importante por isso. E para ele é que se dá essa chance, né? Ou essa indulgência de que ele possa fazer coisas, possa mudar. Nesse sentido que a gente fala que o artista não tem jeito de você abrir um Mozart e você não ter... E muita gente falava para mim, não, que a música clássica é só para eruditos, para pessoas cultas. Eu falo, não... Você toca, o meu pai era analfabeto e ele adorava Schubert. Ele tocava, ele chorava. Sim. Então, assim, a arte ela tem essa noção que permeia o tempo, o espaço, e o artista é esse ser que tem essa ligação, né? Sim. E acho bastante que a sua arte também, ela é sim factual, ela está aqui, ela vê o momento. Eu só discordei de você nesse sentido da sua arte, eu discordando da sua arte, não, sim, mas é que a sua arte, ela é bem factual e ela é moderna nesse sentido. Ela não traz o velho de novo, se é que o velho não está em tudo, né? Também permeia tudo, né? Mas vamos lá. Quando você se descobriu poeta, e aí? Como é que foi? Qual é a busca sua pessoal para chegar a isso? Além de frequentar mais sarau, além de ler mais livros, quais foram as suas buscas para isso? Na verdade, tem muitas pessoas que eu admiro, né? Que eu leio, que eu tento entender, né? Vou citar só alguns nomes. E eu tinha até dificuldade de me autodominar como poeta, né? Porque, não brinca? Sério. Nossa! Porque, Carolina de Jesus, né? Sim. De Jesus. Né? Conheço um pouco, mas muito... Luiz Gama. Luiz Gama já conheço um pouquinho mais. Supostamente seria filho de Luísa Marim. Sim. Né? Que foi abolicionista. Luiz Gama escrevia poesia, né? O Carlos Marighella, né? Tem toda a questão política, também fazia poesia, né? Uhum. Cruz e Souza. Então tem a Conceição Evaristo, que é mais atual, ela já está com 70 e poucos anos, mas ela foi descoberta recente, né, através dos Cadernos Negros. Então, é uma infinidade de pessoas assim que eu tenho uma enorme admiração. Solano Trindade, poeta do povo, Solano Trindade. Então essas pessoas que eu tenho tanta admiração, que eu li assim com tanta, né,
eu me autodominar poeta assim, eu fiquei meio assim, falei, caramba, mas eu não tenho o calibre dessas pessoas, né? Não tenho a importância que essas pessoas tiveram, falando de Luiz Gama, que foi um libertador de pessoas nas condições de escravo, né? Que estudou como Rábula, né? Agora que foi reconhecido na Faculdade de São Paulo, ele como advogado, mas estudou como Rábula, né? E advogava sem ter o diploma ali. Então, pessoas que fizeram feitos tão importantes, né? E são poetas, aí eu sentia um certo peso, assim, de me autodeclarar. Eu faço a minha escrita, algumas coisas eu internalizo algumas coisas, então dentro de mim eu coloco para fora através da palavra, como terapia também, e algumas coisas são leituras do mundo, né? Às vezes eu faço uma poesia, um exemplo que seja entre aspas romântica, a pessoa, você está apaixonado. Não, às vezes eu vi duas pessoas numa praça e eu fiz uma leitura do que aquelas pessoas poderiam estar sentindo, né? Então é esse olhar, essa percepção, essa visão do mundo ao redor, sendo muito peculiar, que outra pessoa não vai ter aquele mesmo olhar, mas tentar contribuir artisticamente para o mundo, para o universo, na arte da poesia, né? Eu imagino que a gente costuma falar que os grupos separados hoje é bolhas. Eu imagino que na sua bolha, pessoas como você citou aqui, que sejam conhecidas e tal, que sejam até reverenciadas. Mas, no geral, fora das suas bolhas, como é que você vê isso? A representatividade desses artistas, ou se eles são citados, ou se você não ouve falar, como é que é? Desses que eu citei? Desses que você citou. O reconhecimento deles? Sim. Eu acho que muitos não têm o reconhecimento merecido, né? A Carolina de Jesus mesmo, né? Uma das escritoras que foi mais traduzidas, né? São 13 idiomas que ela foi traduzida, né? E muito mais de autores renomados, né? Ela vendeu livros, o mesmo nível de Paulo Coelho, de Jorge Amado. Então acho que ela foi redescoberta com o passar do tempo, né? Tem a Úrsula também, né? Que escreveu o romance Úrsula, que foi abolicionista também. Então são pessoas que através de pesquisadores do movimento negro estão sendo redescobertas, né? Que um tempo elas tiveram muito sucesso, tiveram um apogeu, mas o tempo ele deu uma apagada nessas pessoas e a gente vai redescobrindo elas. Né? Esse é o meu caçula, invadido. E assim, até me perdi um pouco. Beleza, a gente começa de novo. Vamos lá, mas tem a sua bolha, essa bolha de conhecimento, essa bolha de pessoas que você vive e tal, mas tem as outras bolhas. A gente vive numa cidade, muitos falavam 52 mil habitantes, mas nem 48 mil tem. E a gente sabe que uma cidade como a nossa é mais difícil ainda. Então eu imagino que você deva trafegar por bolhas que esses personagens não existam. Ai, garota. Vamos adiante. Podemos começar de novo? Não pode. Então, vamos lá. As bolhas que a gente está falando aqui são essas que você tem, a que você já trafega, né? Esse grupo que você já trafega. E que eu imagino que sim, que essas pessoas já conheçam, tal, tem essa coisa. Sim. Mas tem as outras bolhas da cidade, nos lugares onde você frequenta, etc e tal. Como é que você vê? Você acha que esse reconhecimento não existe? Até porque você falou também que está se descobrindo, né? Sim. E como é que você vê essas outras bolhas? Onde até a poesia, o cara não tem nem um olhar para a poesia. Poesia é uma coisa um pouquinho distante, não é? Dos nossos, da nossa realidade periférica, né? Que Rio Grande é uma cidade periférica, né? O Rio Grandense, às vezes, ele tem uma dificuldade de entender e aceitar isso, né? Rio Grande é uma cidade periférica, né? Uma das mais pobres do ABC, a mais afastada geograficamente, a mais excluída, né? É uma cidade que é carente de diversas coisas, né? Que está num crescimento que é bem lento, mas eu acho que é um papel que eu, como artista, como munícipe da cidade, tento fazer, tento levar a arte da poética, que é o que eu tento fazer, né, para essas pessoas, né? Mas é difícil ter esse olhar, acho que no cotidiano exprime a gente de uma forma, o capitalismo, as formas de emprego que a gente tem, né, a dificuldade que a gente tem de sobreviver, de resistir, né? Então é difícil a pessoa ter um olhar para a arte em si, né? E o Brasil é um país que mata artista, Rio Grande eu acho que mata
mais ainda, né? Acho que mata mais ainda. A gente luta, tenta reverberar a arte, mas a gente sempre tem esse posicionamento crítico. Porque a gente acha que as pessoas que poderiam fazer mais fazem pouco ou quase nada. Você não acha que essa fala tua tem muito a ver com aquele negócio de você nem colocar argumentos para sua arte, ou seja, não valorizar tanto a sua arte? Não é uma forma um pouco de... Sei lá, porque se o Segatti, que nasceu lá na Pedreira, né? Que viveu tanto tempo na Pedreira, que tem toda essa riqueza no falar e que tem essa riqueza no pensar, se ele conseguiu, é provável que muita gente conseguiu, né? Mas fora as dificuldades, você não acha que também é um abstracionismo da realidade aí que as pessoas criam? Não é uma busca, sei lá, de repente não é uma busca... Tá, eu paro aqui. Porque tem você, na realidade o que eu queria filtrar aqui qual é o conteúdo dessa sociedade? Quanto em proporcionalidade você acha que curtem essas coisas, ou que vem esse olhar seu? Você acha que está numa bolha, que é uma bolha pequena e que só essa bolha vê? Como é que você olha a arte para a população no geral? Não só Rio Grande, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, mas no geral, na produção cultural, no Brasil. Como é que você olha aqui no ABC, sei lá? Como é que você vê? Você acha que essa coisa de pensar a poesia e de escrever poesia é uma coisa de uma bolha, de uma pequena bolha? É uma coisa que está nascendo, que está crescendo? Como é que você olha? Qual é o teu olhar para isso? Sim, eu vejo que está crescendo sim, está se descobrindo, mas então, concordo com você também, acredito que tenha uma bolha, né? Diversas pesquisas apontam que o brasileiro ele tem dificuldade de ler, né? De ler. Geralmente a gente gosta das coisas bem resumidas, e com a internet, com a coisa do WhatsApp, nem escrever a gente não escreve, tem um corretor, escreve pela gente ou grava a voz. Então acaba combinando de uma forma para afastar a gente da literatura, né? Para afastar a gente da literatura. Então é muito assim falando particularmente, muito do sentir, do que eu sinto quando eu leio e quando eu escrevo, do que eu passo. E eu acho que as pessoas têm que ser incentivadas a isso, e falando da arte no sentido geral. Porque a gente tem uma dificuldade de entender o que é arte, né? A gente tem uma dificuldade de entender o que é arte, porque de uma certa forma é colocado pra gente que arte é um tipo de coisa. Só que tem diversos artistas nesse paralelo que são artistas, mas não se veem, por não entender o que é arte. Né? Como, por exemplo, e valorização também. Como, por exemplo, a capoeira. Capoeira que nasceu aqui no Brasil, que assim como o samba também foi perseguida, foi criminalizada. A capoeira que está no mundo todo, está em todos os continentes. Né? A capoeira que é a maior difusora do idioma nosso, português, o idioma que a gente fala, o Tupi-Guarani. Todas as cantigas de capoeira, todas as músicas, elas são no nosso idioma. Então ela não tem tradução para o inglês, para o japonês, eles têm que cantar da forma que a gente cantou. Então a capoeira ela tem uma contribuição da nossa cultura afro-brasileira, né, que nasceu de lutas, de tipos de lutas e tipos de danças de africanos que aqui tiveram no Brasil colonial. Então ela traz uma pluralidade de riqueza. A capoeira ela traz dança, ela traz luta, ela traz filosofia, né, ela traz poesia também, ela traz musicalidade, ela traz rítmica, ela traz uma infinidade de coisas e de elementos que só com a capoeira já daria para a gente trabalhar com diversas artes que tem dentro da capoeira. E a gente, no que eu falei no começo, agora não lembro se foi no off ou se foi gravando, que nós brasileiros a gente tem uma dificuldade de reconhecer o que é nosso, de valorizar o que é nosso. Porque a gente está tão acostumado com aquilo, se a gente está passando aqui, eu moro acho que uns 300 metros aqui da Rua da Feira. Se tem uma roda de capoeira na feira, a gente não para prestigiar, para ouvir, para participar, para bater na palma da mão. E em outros lugares, em outros países, o pessoal para de uma forma uma multidão. Eu tenho alguns amigos que estão na Rússia, tem um amigo meu que está morando na Rússia, já está há um tempo lá. Tem outros que estão na África, tem uns que já foi para os Estados Unidos, tem uns que já foi para o México, para Portugal. Eles falam que a receptividade dessa arte da capoeira era de uma forma em outras localidades, em outros continentes, em outros estados, em outro território, que aqui não tem esse abraço. Já houve épocas que a gente tinha muitas escolas aqui
somente antes de 2000 até 2010, tinha bastante escola de capoeira. Hoje as pessoas estão preferindo ir pro chinês lá, pro tailandês lá, pro taekwondo, vai que eu dou, essas coisas todas aí. Mas veja bem, você falou de algo que já foi reconhecido. Que a capoeira foi reconhecida. A gente está falando, já tem pelo menos 4 décadas aí que filmes, a gente tem filmes que Street Fighter 1, 2 já tem a capoeira como forma de luta e tal. O que eu digo para você é assim, no sentido da poesia. Porque a poesia, ela pode ser a poesia negra, ela pode ser uma poesia lúdica, vassala ou europeia, etc. e tal. É poesia. Essa poesia me parece que perdeu muito espaço, né? Nós, da década de 2000 para cá, nós perdemos muito espaço. Você estava tocando jazz aqui, não sei se você sabe. O jazz é considerado uma música clássica, é mais para elite, é elitizado. Nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo onde você vá, o jazz é elitizado. Então, a minha pergunta foi mais no sentido de que onde está a produção e se ela é valorizada? Existe a poesia? Estou vendo aqui pelo Savas, né? Tá aqui, você é a prova viva disso, que a coisa acontece, que ela existe, a poesia. Mas esse grupo, para sair da bolha, tem que estourar muita bolha? É muita bolha, ou a bolha é pequena, ou a bolha é grande? Como é que você olha isso como um produto cultural, ou como uma ação cultural que esteja envolvendo pessoas e cada vez mais envolvendo pessoas? É isso que eu estou falando para você. Já que antes do advento da tecnologia, a gente era muito lúdico, né? A gente tinha muitos livros. Cecília Meirelles vai citando um monte de gente aí por aí que tinha assim, as poetas, as poetisas e os poetas, etc. E tal. O que eu falo para você é exatamente nisso, é nesse sentido você é poeta hoje, para onde que você fala, onde é que está teu público, como é que você lida com isso, quais são as bolhas, essa coisa toda. Então, na verdade, eu tenho muitas contradições sobre isso, né? Sobre o ser poeta, né? Porque eu não vivo da arte, né? E eu não ganho praticamente nada com a arte. Eu falo monetização, de remuneração. Mas você acha que tem a necessidade de monetização e tal? Por exemplo, Cora Coralina morreu aos 70 anos, teve um trabalho desde os 22 anos dela que foi divulgado, que virou livros, etc. Ela não ganhou nada. Ela escrevia como uma forma libertária. E quase todos são assim, né? Sim, não, mas eu estou dizendo no sentido assim, como posso explicar? Eu falei no começo do vídeo que eu sou proletariado. Sim, mas o que uma coisa tem a ver? A pergunta minha é simples. Tem muito a ver, porque a Carolina, ela escrevia como uma válvula de escape. Carolina de Jesus. Ela era colhedora de reciclagem. Ela escrevia nos cadernos velhos usados que ela achava no lixo. Sim. E ela escrevia. Então ela é algo totalmente atípico, totalmente fora da curva. Mãe solo, que criou 3 filhos. Então ela escrevia como uma terapia para não enlouquecer, como uma válvula de escape. Sim. E ela produziu o Quarto de Despejo, que foi o livro mais vendido. Produziu outras obras também que não teve o impacto que teve o Quarto de Despejo. Sim. Só que se ela não tivesse essa condição social que ela tem, se a gente pegar a Cecília Meirelles, outros atores, Fernando Pessoa e outros poetas, eles tiveram uma oportunidade de morar na Europa, de morar nos Estados Unidos, de ficar tipo um ano só para produzir um livro, de ter um tempo para escrita. É nesse sentido que eu digo que eu tenho as minhas contraditórias, porque eu já trabalhei e trabalho em diversos horários. Hoje eu estou trabalhando como motorista de fretada. Então eu acordo de madrugada, eu durmo tarde da noite, tem que manter a casa, sustentar a casa. Então a cabeça fica de uma forma que, se você não tiver um tempo para escrita, o seu cotidiano ele mata a sua inspiração. É nesse sentido que eu digo. Se o país tivesse uma valorização para a arte em geral, porque eu não costumo dizer da arte só da poesia, eu sempre gosto de colocar a arte em geral, por isso que eu coloquei a capoeira, por isso que eu coloco a dança e outras expressões, o teatro, eu falo da arte em geral. Se você não tem um tempo para produzir, se você tivesse o dinheiro e o espaço, você acha que a qualidade da tua poesia e das tuas obras, elas seriam idênticas, elas seriam iguais? Lógico que não, né? Muita mais qualidade. Muito mais qualidade. Com certeza. Com certeza. E por quê? Eu digo nem no âmbito só poético, né? Não digo no âmbito poético. Eu digo na qualidade de tudo, de visão do mundo.
igual eu falei para você, eu tenho um ensino médio, terminei a escola pelo EJA. Não, isso não é... uma alimentação, uma lição de intelectualidade. A própria fala tua e o próprio gosto musical, essa coisa apurada, já mostra para você que isso não é tão relevante. Né? Porque você tem... Cara, dizer que tem o ginásio não quer dizer nada. Você sabe ler, escrever e você vai além disso. Porque te abriu as portas. O estudo apenas abre a porta para você. Sim. A pergunta que eu te fiz é que se você, igual a artista que você citou, é assim, ela teve toda essa... A arte dela é tão profunda e tão sintomática porque ela viveu aquele momento. Sim, mas quando você... Ó, o John Coltrane. John Coltrane. Um dos maiores nomes do jazz, saxofonista. John Coltrane, no começo da carreira dele, ele era ruim, ele era péssimo no saxofone. Sim. O pessoal tirava o sarro dele. Ele se dedicou, ele teve um tempo para se dedicar, que ele estudava coisa de 12 a 15 horas por dia. Sim. Eu digo nessa questão de, quando você tem um tempo para se dedicar para estudar, eu não estou nem entrando na questão do tipo de vida dele, que também teve uma vida difícil. Difícil demais. Homem preto, norte-americano, todas as questões. Mas, ficava assim, sem comer para comprar apostilas. Eu estou dizendo que, assim, que é inegável quando você tem... alguém vai... Eu não estou querendo dizer que eu queria, o que eu preciso desse privilégio. Eu não estou falando de uma forma subjetiva, não. E nem estamos falando de você, estamos falando do contexto geral. Eu gosto de volto a falar da forma de pluralidade. Como eu reafirmei uns tempos atrás que o Brasil é um país que mata o artista e Rio Grande é um país que mata o artista em geral. Uma pessoa, não estou dizendo que porque a pessoa escreve, ela toca uma música, tem que alguém sustentar a casa dela, tem alguém que pagar as contas dela, alguém sustentar o filho dela, você vai se dedicar 24 horas para o violão, você vai se dedicar 24 horas para o teatro. Eu não estou dizendo isso, mas quando você tem um tempo para você se dedicar para a sua arte, não tem como ela não ter uma crescente, uma melhora de qualidade em todos os sentidos, em todos os anos. Isso é inegável. Eu estou dizendo que o cotidiano, ele sufoca cotidiano de uma forma o artista que mata a inspiração dele e diminui. Ele poderia estar produzindo muito mais coisa. Uma pessoa comum, proletariada, trabalhadora, ela produziu um livro em 5 anos. Se ela tivesse tempo para se dedicar, quantos livros ela não poderia escrever? O rapper norte-americano Tupac, ele chegava a ficar 20 horas dentro de um estúdio. Ele só saía de lá quando produzia pelo menos uma música. Que pessoa consegue ficar 20 horas dentro de um estúdio? A quantidade de hora que paga, o tempo da pessoa do estúdio, a qualidade do material do estúdio vai ser um valor mais alto, né? Cuidar de criança. Você não acha que isso é muito relativo? Por exemplo, eu poderia comparar aqui com as bandas com as duplas de sertanejo, né? Que realmente é horrível, né, cara? Uma cópia do mesmo, as mesmas coisas, e eles investem milhões para fazer uma obra lá que hoje não é nem CD, hoje é uma obra lá, um arranjado, uma playlist, talvez. Eles gastam milhões, e aí? A qualidade também não mudou. Mas eles têm um objetivo deles, que é ganhar dinheiro. Aí já é outra história. Aí é mídia. O sertanejo é mídia, se investe demais. Sim. O agronegócio investe demais no sertanejo, etc. O que eu coloco é assim: a poesia é uma viagem para dentro de si mesmo. Você mira você, mas você acaba acertando um monte de outros que cumprimentam a tua realidade. Sim. Você viaja para dentro de você. Aristóteles já falava isso, Sócrates lá do passado já falava, conhecer-te a ti mesmo é conhecer-te o mundo. Você não acha que esse é um debate que eu acho que deveria ser mesmo, todo mundo ter o seu ganho, mas é um debate que não é bem focado na arte, é mais focado no ganho, né? Se tivesse de repente, sei lá, hoje nós temos até a inteligência artificial, que você pode colocar um texto lá, ela produz o texto para você. Ela quer passar? Pode passar, vai. Uma dica. Tá acabando? Tá. Eu acho interessante você ter falado isso. Sobre aí? Porque eu coloquei esse paralelo, mas às vezes dá uma falsa impressão que é o dinheiro e é o capital. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo mas a pergunta é exatamente ter um tempo. Você citou, qual a pessoa que você citou mesmo? Citou o Sócrates, essas coisas. Só tem um monte aqui, já esqueci. Se a gente parar para pensar, o Nietzsche, o Nietzsche, as escritas que ele teve. Sócrates nunca escreveu. Ele nunca escreveu. Todos os relatos de Sócrates são que outros escreveram. Pessoas que seguiram ele, seguidores dele que fizeram. Ele nunca escreveu. Nunca deixou nada inscrito. Sim. Mas o que é interessante aqui, dessa forma do pensamento que a gente está falando aqui, é que eu acho assim,
a tua cultura e o teu momento é tão legal porque você capturou de lá esse sentimento. E quando você capturou dentro de você, você não capturou apenas de você. Você capturou de uma série de indivíduos. Sim. Aí o que eu perguntei para você não acha que isso é que é o fundamental? Também, não é por isso que a arte é tão importante? Sim. Que é uma forma de te dizer o que você é e por que você é? Sim, com certeza. Sim. E quando você entra muito dentro de si, né, a solitude ela é necessária e importante, né? A solitude só não pode virar solidão, né? A solitude, né? Sim. Porque algumas dessas pessoas que você citou e algumas que eu conheço também bem pouco também, né? Se a gente pegar pelo Descartes, né? Pegar o Leeds, que se enclausurou e fez uma escrita de uma forma, são pessoas que entraram tanto dentro de si que até acabaram que enlouqueceram, né? Lima Barreto, né? Que o Lima Barreto muito errado, né? Lima Barreto foi parar Lima Barreto, que é um grande escritor brasileiro também pouco conhecido, Lima Barreto, né? Que foi parar no hospício também, que produziu coisas bem relevantes. Né? O que escreveu O Príncipe lá também, o Maquiavel, né? Que passou um tempo também preso fora do ar para conseguir produzir. Ele produziu politicamente, né? Por isso que ele produziu. Sim. Mas eu acho que nada... Mas ele teve um tempo para produzir. É nesse sentido que eu digo, dessas contradições que eu tenho de ser poeta, de escrever, porque eu às vezes me cobro e às vezes eu também sou cobrado de uma certa forma. Como, por exemplo, e aí, tá escrevendo alguma coisa? Fez alguma poesia? Aconteceu com o jogador lá do Real Madrid, coisa de racismo, você escreveu alguma coisa sobre isso? Tal menina lá que tá na briga com os pais lá dos milhões lá, você sobre essas questões? Então tem uma cobrança da sociedade. Como poesia? As pessoas cobram que você faça poesia sobre esses temas. Assim. Tem. Não, a pessoa não sabe o que é poesia, né? Tem. Essas coisas não tem. A poesia faz... se cobrar também, né? Porque eu não lembro o último poema que eu fiz, mas já tem um tempinho, né? Eu digo nesse sentido de inspiração, né? Porque quando você está bem com o mundo, consigo mesmo, você vai produzir de uma forma quando você não está legal. Às vezes você produz até mais quando não está legal. Né? Não dá para pôr numa balança, ou está bem ou não está. E tudo isso, uma vez eu falei para você, uma vez por telefone eu falei para você, que o samba você pode até sambar ele, você pode estar numa uma roda de samba tal. Mas o samba não é sobre alegria, o samba é sobre tristeza, não é? E muitas vezes tinha acho que não sei se é uma frase do Cartola, mas é uma coisa. Para se fazer um poema precisa se perder um grande amor. Ele falava muito disso, que esse lado que faz você voltar para dentro de você são sempre ligados a algumas perdas assim. Sim. Você sente isso, não? Sim, também. Tem também. O Paulo César Pinheiro também, né? O Paulo César Pinheiro, que é um dos maiores poetas do samba, né? O poeta de livros mesmo, de escrever poesia e de criar as letras e as melodias de música, né? O Paulo César Pinheiro é um dos maiores, né? Que foi casado com a Clara Nunes, parceiro do João Nogueira, e ele fala muito nisso, né? A beleza do samba é a tristeza, o samba ele tem que ser triste. Sim. O Candeia também fala isso, né? De trazer uma tristeza no samba, uma melancolia, né? É melhor ser alegre do que triste. Aí já é um outro poeta. Sim, mas é Vinícius de Moraes. Mas normal. Cara, a gente está aqui com um tempinho, teve umas coisinhas aí, umas introduções, mas eu queria perguntar muito para você, e eu pergunto para todos que eu converso, assim, teve a pandemia, nós ainda não saímos dela, tem até uma nova variante aí que está aparecendo, mas teve a pandemia aí. Foi um momento impactante para toda a sociedade e para o mundo. Como é que foi que o Segatti viveu essa fase aí da pandemia? Como é que produziu, não produziu? Teve algumas coisas, alguns pensamentos? Como é que você viveu a pandemia? Poeticamente, eu produzi bastante coisa na pandemia. Participei de algumas coisas, né? As lives, né, as famosas lives que ficaram, né? Então, os saraus, que eu circulo bastante pelos saraus do ABC, já fui e vou para a capital também. Mas fico bastante no ABC, né? A gente tem um núcleo, assim, uma aglutinação de artistas do ABC, e eu luto por Rio Grande e luto pelo ABC também, né? Do ABC ser reconhecido, né? Quando se fala de arte, a gente pensa muito na capital, né? No centro de São Paulo. Mas eu produzi, participei de algumas coisas, gravei vídeo com o pessoal de São Caetano, de live, o pessoal de Mauá, de Santo André. Enfim, eu produzi algumas coisas, mas senti, como todo mundo sente, né? Não perdi nenhum familiar na pandemia, pela pandemia não perdi nenhum familiar, mas a gente entristece, fiquei muito, muito triste, né,
com várias pessoas que perderam esses familiares, e a gente, de uma certa forma, a gente sente também, né? Porque são pessoas que a gente teve acesso, pessoas conhecidas, né? Na questão do lockdown, proibido de sair, de andar, foi assustador, como é que foi? Né? Acho que foi assustador, e de uma certa forma, eu tenho por mim que no começo foi péssimo, ruim ficar sozinho, se isolar, se enclausurar, mas de uma certa forma eu vejo que parece que as pessoas, elas entre aspas, elas se acostumaram com isso também, porque eu acho que elas ficaram mais afastadas, né? É a minha leitura das pessoas ao meu entorno, ao meu redor, familiares, amigos e tudo. Porque antes da pandemia tinha-se muito o costume de ir na casa do outro, tomar um café, de se conversar, de se ver mais. Acho que a pandemia afastou um pouco as pessoas. Agora a gente não acabou a pandemia, mas viabilizou e flexibilizou a nossa sociedade de uma forma que está, entre aspas, normal, mesmo com a outra variante. A gente está trabalhando e não tem lockdown. Só que eu vejo as pessoas mais afastadas, elas não se falam, o olhar parece que ficou mais distante. Será que isso não é uma percepção um pouco errônea? Porque o fato de estar todo mundo junto não significa que as pessoas estão juntas. Está aglutinado, mas não é que estão juntos. Então eu vi muito isso aí, eu preciso sair, preciso não sei o que lá, mas eu assim, nunca olhei isso, né, dessa forma assim. Você também conseguiu produzir alguma coisa nesse sentido, de colocar o ser humano? Nós chegamos em um patamar em que a gente tinha que olhar mais para nós mesmos, e o fato de olhar mais para nós mesmos era o fato de se importar com o outro. Nós tínhamos que cuidar de nós para cuidar do outro. Você não viu aí uma mudança de maturidade na humanidade como espécie? Você não viu uma chance para mudar o que a gente nunca foi tão junto assim? Né? Que assim, falar da humanidade em geral acho que é difícil, né? E com certeza a gente vai pecar nisso. E é difícil falar por milhares de cabeças e milhares de pessoas, né? É por isso que eu resumi ao mundo à minha volta, né? Sim. Por isso que eu resumi as pessoas que eu tenho um tato, que eu abraço. Mas esse é o seu mundo. É o meu mundo. Mundo. Mas é legal ter essa leitura de humanidade, mas eu nunca parei para pensar, e hoje eu não consigo fazer essa leitura de humanidade. Mas é interessante, eu acho importante fazer essa leitura. Tinha uma poeta, uma socióloga francesa, me esqueci o nome dela agora, eu cito sempre ela e acabei esquecendo o nome dela agora, mas ela dizia que nós íamos sair da pandemia mais humanizados, com uma preocupação maior com o próximo, não é? Que sempre foi a nossa dificuldade. Tudo que você falou aí do problema, do negro, do pobre, etc. e tal, é que nós não nos preocupamos com isso. Isso não é uma coisa que nos passa pela cabeça. E ela falava que depois da pandemia, depois dessa volta para si mesmo, depois do lockdown, de ter ficado olhando para si mesmo, de ter que se preocupar com o outro, de usar máscara por causa do outro, ela falou que ela pensou, fez um tratado dizendo que nós sairíamos de lá mais humanizados, melhores. Isso provavelmente você não viu, né? Não vejo. Eu vejo que as pessoas ficaram mais egoístas. Esse ir para dentro de si, eu não vejo que as pessoas se preocupam com o próximo, não. No pós-pandemia. Eu via que tinha bem mais trabalhos sociais antes da pandemia do que depois da pandemia. Eu vejo mais egoísmo nas pessoas, tipo, minha casa tem a comida, minha casa está tranquila, então eu tô de boa. Não vejo essa preocupação com o próximo, não. Minha leitura, minha visão, não consigo enxergar dessa forma. E tem números também que são da gente se pensar também, né? Eu não sei quantas pessoas estavam desempregadas e estavam na condição de passar fome antes da pandemia, mas nesse pandemia aí a gente tem coisa de 33 milhões de pessoas passando fome. A gente não vê uma mobilização para a fome. E a questão da pandemia, muito assim, eu tenho medo de pegar o Covid, eu tenho um exemplo, tenho uma mãe doente de cama, então se você vir na minha casa, se eu estiver no ônibus, eu vou cobrar você usar máscara, porque se você não usar, você vai me prejudicar também. Sim. Então é um egoísmo. Eu não estou pensando em você, eu estou pensando em mim também, porque você vai passar o vírus para mim. Entendeu? Se o vírus não fosse passável, não passasse o vírus, assim, você está de máscara, você não pega, você está sem máscara, você pega. Você acha que a pessoa ia ter essa preocupação de, Noel, usa máscara, Noel, a pandemia está aí, a pessoa, mas quantas tiver? Mas se está prejudicando a mim também, então não estou preocupado com você, estou preocupado comigo primeiro. Entendeu? Então, é a minha leitura, sabe? E, assim, mas quem está ouvindo isso aí que também não pode radicalizar. Não, que o mundo tá, você radicalizou agora. Não pode radicalizar, falando que o mundo está perdido. Mas a minha percepção, e não estou falando todos, né? É a maioria
das pessoas, eu vejo que ficaram mais egoístas e mais esse entrar dentro de si. E também não vi como um autocuidado também, não vi uma melhora. Um exemplo, uma pessoa que era nervosa, ignorante, depois da pandemia ela ficou calma, ficou serena. Não vi uma... E a gente entrar dentro de si e procurar melhorar nesse sentido. Estou falando de nervoso, mas numa amplitude, né? De vários aspectos. Né? Mas eu acho assim que o egoísmo que você falou aí, eu cuidar de mim, nesse caso, não é egoísmo, é pensar no outro também. Porque você tem que pensar em você, não se contaminar, né? Sim, primeiro você, isso é normal, é sobrevivência. E depois a preocupação com o outro também. Mas vamos lá, nós vivemos uma época de negacionismo, né? O negacionismo não está ligado só à pandemia, mas o negacionismo está ligado muito à convivência, aos fatos, o certo e o errado, o roubar e não roubar, o negacionismo de nunca vai melhorar, que tem as castas sociais, nós tivemos muito negacionismo aí, que veio com o ex-presidente aí, a gente teve uma luta danada. Como é que você olhou para isso e como é que você olha hoje? Eu vejo que não mudou muita coisa não, as pessoas às vezes estão mais bem na calma, esperando estou esperando dar uma brecha grande, mas enquanto não deu, estamos aqui. Mas eu acredito que esse movimento de negacionismo, acho que não diminuiu não, que tá crescente ainda. Quando você começa a conversar com as pessoas, tem aquele lado, tem aquele posicionamento, eu acredito que não mudou não. Então mais calminho, mais sentado, mais daquele jeito. Também é muito pouco tempo para... Nossa, fiz aqui uma redundância horrorosa. Muito pouco tempo é horroroso, mas vamos lá. Cara, foi muito bom falar com você. Agradeço por você ter me recebido aqui na sua casa, a gente ter batido esse papo muito legal. Infelizmente a gente vai parando por aqui, mas quem sabe a gente convida você para outra coisa aí. Foi muito bom, muito legal aí. E eu conheço um pouco da tua arte aí, mas vou procurar conhecer mais. E você está de parabéns, você é um poeta. Não precisa ficar com dúvidas alguma, não, você é um poeta sim, tá bom? Vou abrir espaço aqui para você fazer as suas considerações finais, querido. Só agradecer também, bom te conhecer pessoalmente também, né? A gente se falou por WhatsApp e tal, se ouvimos, nos vimos também por imagem, mas é bom pegar na sua mão, sentir o seu calor, essa energia, é bom. Obrigado também por pensar em mim, por querer conversar comigo e gratidão por ter vindo em casa também. Eu gosto de visita, eu gosto de recepcionar as pessoas. Bacana. E numa melhor eu me preparo melhor também, né? Eu tô com o olho aqui ardendo de sono, desde as 4 da manhã acordado, e o raciocínio também fica... Não, tranquilo, cara. Mas bem. Eu acho que é isso, né? Percepções, momento também, acho bacana você falar da minha arte, é momento, minha fala também é momento. Não que eu mudarei tudo que eu disse, mas de se pensar, de repensar, e eu acho que é isso, né? A gente vive... É a sua fase, né? É o presente, a gente está no presente hoje, amanhã... É um outro dia, ontem foi um outro dia também. Por mais que o hoje seja consequência do ontem e o amanhã também vai ser consequência de hoje, eu acho que é um ciclo, né, que a gente vai vivenciando. Obrigado, gostei de participar. Vou assistir os outros programas e assisto também os próximos programas. Obrigado. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.